Nessa aula eu vou te ensinar de forma objetiva como atribuir pelos com texturas dentro do Blender. Esse procedimento é bastante usado para criarmos pele de animais e roupas também. Eu tenho certeza que será muito útil para você. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, ensino de forma definitiva as principais técnicas do universo 3D. Dessa forma, você estará pronto para criar seus próprios projetos e animações de forma profissional o mais rápido possível. O link com todas as informações está aí na descrição, ou se preferir, é só escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela. Se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Fala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal, Wellington Coloni falando. Para a gente ganhar tempo, eu vou estar utilizando esse arquivo já com umas texturas atribuídas. Aqui, inclusive, se a gente mudar para a minha Material Properties, podemos perceber que temos aqui a textura da onça, a textura do tigre e a textura da zebra. Para você brincar, eu estou disponibilizando esse arquivinho aí na descrição. Tá? Se você quiser baixar, pause o vídeo e faça o download aí, bacana? Aqui eu não estou me preocupando, vou deixar aqui com a textura da onça, eu não estou me preocupando com a junção das texturas, tá? Porque essas texturas eu peguei no Google mesmo, textura simples aqui, inclusive ela até está com baixa resolução. Quando você for criar os seus projetos, provavelmente você vai procurar uma textura com qualidade e tudo mais, ou vai criar essa textura, então não estou me preocupando com isso. O primeiro passo, então, para a gente começar é atribuir a textura, tá? Faz de conta que você modelou aí um tigre, uma onça, então o primeiro passo é você configurar a textura corretamente no seu modelo, bacana? Em seguida, a gente precisa acessar a abinha Particle Properties e criar o nosso sistema de partículas. Aqui eu já deixei uma câmera configurada, tá? Para facilitar, vou apertar a tecla 0 para visualizarmos a vista da câmera. Aqui então já temos a nossa câmera posicionada certinho. Vou criar um novo sistema de partículas aqui na abinha então Particle Properties. Aqui, se a gente der o play, com a opção Emitter ativa, vai começar a chover. Começa a chover, não quero isso, né? Então vou voltar aqui para o 0, vou mudar de Emitter para Hair. Vai começar a aparecer esses cabelos gigantescos aqui. Só que perceba que os nossos pelos, né? Aqui no caso os nossos cabelinhos, eles já estão sendo exibidos de acordo com a textura. Perceba que ó, a textura está influenciando na exibição dos pelos. Tá? Então vou apertar a tecla 0 para voltarmos para a vista da câmera. O primeiro parâmetro aqui que precisamos trabalhar é o Hair Length, que aqui no caso está com 4 metros, né? Gigante. Eu vou diminuir, ó. Aí aqui nesse parâmetro aqui você pode trabalhar o tamanho dos seus pelos. Eu vou deixar ele aqui com, vamos ver um tamanho que fica legal, mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Bacana? Esse é a primeira configuração que eu gostaria de fazer com vocês. Se a gente mudar agora para o modo Rendered, aqui na parte superior, eu estou utilizando os Cycles, tá? Com a Eevee o procedimento é praticamente o mesmo, muda algumas coisinhas, mas você entendendo os parâmetros aqui que eu vou mostrar nessa aula, você vai conseguir criar com a Eevee também. Perceba que ele está extremamente grande, tá muito pontudo, tá muito pontudo, tá? Então a primeira configuração que a gente tem que fazer é mudar o diâmetro do nosso pelo. Para ficar mais leve para a gente trabalhar, eu vou pressionar o comando Ctrl B, dessa forma o nosso cursor vai ficar com essa cruz na tela. Eu vou clicar com o esquerdo do mouse e criar uma área aqui, ó, criar um campo de seleção, um box, para a gente visualizar só essa área renderizada, tá? Para a gente sumir com esse box, precisaríamos apertar o comando Ctrl Alt B, ó. Bacana? Dessa forma a gente some com ele, mas eu vou deixar aqui só uma área para ficar mais leve. Aí a gente pode rolar então aqui dentro da abinha Particle Properties lá para a parte de baixo. A gente vai mexer aqui na seção Hair Shape, tá? Talvez aí na sua casa possa estar oculto assim. Se tiver, você clica aqui nessa setinha, que aí você expande as propriedades. Para a gente mudar o diâmetro então do nosso pelo, seria nesse parâmetro, ó. Aqui está com 1, eu vou deixar ele com 0.02, vamos ver como é que vai ficar. Aqui é tudo questão de teste mesmo, ó. Ficou bem fininho, ó. Já está com um aspecto mais de pelo, né, de cabelo. Vou deixar um pouquinho mais, talvez, 0.05, vamos ver como é que vai ficar.
Eu acho que 0.05 está interessante. E aqui na seção Children, eu vou mudar para Interpolated. Perceba que vai aparecer mais pelos aqui no nosso objeto. Já apareceu bastante. Só que atenção, muita atenção. Na hora que a gente renderizar, vai estar mais preenchido. Esse parâmetro Interpolated aparece aqui na viewport de forma mais otimizada. Tá? Então eu vou renderizar só para você perceber. Eu vou mudar aqui para o modo Solid, tá? E vou aqui na seção Render colocar Render Image. Lembrando que eu estou com os Cycles. Vai demorar um pouquinho para renderizar. Assim que concluir eu já mostro para vocês o resultado. Olha só, então aqui já renderizou, podemos perceber que tem bem mais pelos no render do que na exibição. Eu vou mudar aqui inclusive para o modo Rendered para você visualizar. Olha só, aqui na exibição tem pouquinho pelo. E quando a gente renderizou, deixa eu abrir o render aqui para a gente ver. Olha só como que tem mais pelos. Então vou voltar aqui para o modo anterior e vou renderizar para você perceber a diferença. Ó, Render Image. Perceba que sem a opção, então, Interpolated, sai de acordo com a exibição da viewport, que é exatamente isso que a gente está visualizando. Tá? Então, quando você for renderizar, utilize essa opção Interpolated, que vai ficar bem mais interessante o seu resultado. Bacana? Como a gente já viu. Agora eu vou fazer o seguinte, só que ainda está com pouco pelos, né? A densidade de pelos está baixa. Aqui está com 1000, eu vou deixar ela com 10.000. Eu vou exagerar um pouquinho, vou apertar a tecla Enter. Vai aparecer bem mais pelos aqui. Uma outra configuração bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou mudar aqui para o modo Solid, tá? Para a gente enxergar sem as texturas, que vai ficar mais leve para a gente. É essa opção aqui, Hair Dynamics, que se a gente ativar ela, clicando com o esquerdo aqui, ó, e der o play, perceba o que vai acontecer nos nossos pelos. Ó. Eles vão começar a cair. Aqui vai demorar um pouquinho para renderizar, porque eu estou gravando a tela, mas perceba que os pelinhos estão caindo. Ó. Eu vou dar o pause aqui. Então, se você quiser que seus pelinhos tenham física, né, que eles deem nessa caidinha, você pode usar aqui a opção Hair Dynamics. Se a gente renderizar agora, eu vou clicar aqui no botãozinho Render Image. Vai demorar um pouquinho aqui para processar, porque a gente aumentou exponencialmente, né, o número de partículas de 1000 para 10.000, então vai demorar um pouquinho mais. Assim que concluir o render, eu já volto para mostrar para vocês. Olha só então como que ficou legal o nosso resultado. Ficou muito bom. Tá? Então essa opção Interpolated é extremamente útil. A gente não precisou colocar muitos pelos. Aqui, como mostrei para vocês, a gente colocou 10.000. Mas quando a gente usa a opção Interpolated, já preenche muito mais, tá? Mas na exibição, se a gente mudar aqui para o modo Rendered, como eu já disse para vocês, vai aparecer poucas partículas. Olha só, tá aparecendo bem pouco, mas no render, ele fica totalmente preenchido, ó, que é um valor interessante. Das configurações que eu mostrei para vocês aqui, que vocês precisam se preocupar, é aqui no tamanho, né? No caso seria o Hair Length, que eu deixei com 0.5. Para esse caso aqui, como se fosse uma pele de animal, 0.5 é um número interessante. A outra opção que eu mostrei para vocês é o Hair Dynamics, que você precisa dar o play para ele cair, para ele ter aquele aspecto um pouco mais realista. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente viu então a opção Interpolated. E na abinha Hair Shape, eu mudei aqui o diâmetro, deixei com 0.25. Tá? E você pode brincar com as demais texturas, aí que eu mostrei para vocês a textura do tigre, você pode colocar aí para ver como é que vai ficar o resultado. Olha lá. Já atualiza automaticamente, ó, a textura da zebra, e você pode trabalhar. Na hora que você for renderizar, uma recomendação que eu deixo para vocês, se vocês quiserem os pelos com mais qualidade, vocês mudem aqui, ó, o percentual de 100 para 150. Vai demorar bastante para renderizar, mas a resolução vai ficar bem mais alta, tá? Então fica mais interessante. Se você deixar com 100, ele vai ficar bacana, mas se você aumentar esse parâmetro ali, fica mais interessante. Se você deseja ir além dessa aula gratuita aqui do YouTube, conheça já o meu treinamento completo, Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele você aprenderá de forma definitiva
tudo sobre o 3D o mais rápido possível, desde modelagem, aplicação de materiais, texturas, mapeamento, iluminação, render, animação e muito mais. Esse é um dos cursos mais completos que você vai encontrar no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link que está aí na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.